Shalom, queridos. Amém. Amém? Amém. Você está aqui? Amém. Porque Deus está aqui. Amém. Amém. Se nós entendemos isso, é o que nos basta. Se nós soubermos que o que fazemos é para o nome do Senhor, isso nos basta. Não importa quem esteja. Amém? Não importa que pessoas estejam. O importante é que Ele esteja, né? E como foi cantado aqui, que Ele cresça e que eu diminua. Amém? Pode se sentar. Que bom que você veio, né? Dia de chuva, tempo de chuva. E aí só vem mesmo quem de fato ama estar na casa do Senhor, né? Tirando os que estão enfermos, é claro, nós entendemos isso, os que estão trabalhando, mas às vezes a gente está com preguiça mesmo, né? Não é trabalho, não é cansaço, não é trabalho, não é doença, não é outra dificuldade a não ser preguicite aguda, né? E às vezes a gente tá assim. E hoje nós estamos com uma linguagem muito especial. Eu confesso que é o período do mês que eu mais gosto, que eu mais amo, é o dia da proclamação do mês. Porque é aquilo que vai nos reger para o mês, aquilo que vai trazer como determinação dos céus para um mês, aquilo que Deus falará conosco durante um mês, o que vai nos sustentar, diga sustentar. E o tema da palavra de hoje, dentro da série Ponto de Partida, o que é necessário. Amém? O que é necessário dentro desta série tão especial que está sendo, né? Já estamos aí algumas semanas. O que é necessário? E este texto que nós vamos ler, que está em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 6, ele fala um pouquinho daquilo que Deus tem para ministrar para nós dentro desse mês. Amém? Eu ainda estou num processo alérgico, então se eu ficar muito cansada, se eu falar muito rápido, se eu começar a tossir, não é Covid, não é Omicron, não é Transformers, não é nada disso, é alergia braba mesmo, que eu ainda não consegui vencer aí esse processo. Mas vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o texto diz assim: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Tem uma outra tradução aqui para nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima deve ter fé em duas coisas. Primeira, que Deus existe. E segunda, que Ele recompensa quem o busca. E uma terceira, vou ler 4. Uma terceira tradução que diz assim: é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa o bastante para atender quem o procura. E a última tradução que eu quero ler com você é: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real. Diga, Ele é real. E que recompensa todos quantos se consagram a Ele. O que nós vemos aqui nesse texto, querido, é até um chamado de atenção para nós. Às vezes nós passamos muito tempo nos empenhando em fazer algo para agradar uma pessoa. Aí fazemos tudo, movemos céus e terra, como diz o ditado popular, né? Porque nós queremos agradar alguém. Fazemos de tudo e às vezes um empenho muito grande para agradar uma pessoa. No decorrer desse empenho, nós percebemos que, apesar de todo o nosso sacrifício, todo o nosso intento, todo o nosso empenho, toda a nossa força de vontade, nós não tivemos sucesso. Por quê? Diga assim: por falta de intimidade, por falta de aproximação, por falta de conhecimento melhor dessa pessoa.
Pode repetir, melhor dessa pessoa. Porque às vezes nós queremos agradar alguém que não conhecemos, às vezes isso acontece muito em serviço, né? Em empresas grandes, onde se tem muitos funcionários, aí funcionário novo, não conhece patrão, aí quer agradar, e faz de tudo para agradar. Mas se o patrão já tem um ranço, consegue? Não, não consegue. Não adianta, né? Pelo contrário. Eu trabalhei em uma empresa grande, muitos anos atrás, e era impressionante como isso era uma verdade. Hoje, quando eu estudava essa palavra, eu lembrei de algumas coisas que aconteciam dentro do nosso trabalho. Então, a gente passa muito tempo querendo agradar alguém que não conhecemos, que não temos um bom relacionamento, que não temos uma aproximação, que não temos uma intimidade. E nós passamos a fazer muita coisa, um esforço muito grande para agradar essa pessoa e muitas das vezes sem sucesso. Muitas das vezes nós não vemos aí um resultado positivo, exatamente porque faltam esses detalhes importantes. Mas é possível você ter uma conclusão baseada na sua observação e descobrir que estava errado. E é o que mais acontece. Pois é comum nós estigmatizar, né, uma pessoa utilizando informações superficiais. Porque nós achávamos que ela era daquele jeito. Aí a gente começa a fazer coisas que a gente acha que vai agradar. Porque nós não conhecemos, porque alguém falou alguma coisa e nós achamos. É engraçado que no final do ano eu fui convidado a participar de uma célula de confraternização. Eu gosto muito desse tempo de comunhão das células, né? E eu participei de um período de tempo muito, muito especial. E foi engraçado que a gente começou a conversar e combinar que a célula vai fazer um passeio para a praia, e nós vamos passar o dia na praia, sair bem cedinho e voltar de noite, e combinamos e conversamos, nem marcamos porque só chove, né? Nem marcamos o passeio porque só está chovendo. E no meio da conversa, alguém falou assim, eu falei, a gente leva farofa, a gente leva frango, a gente leva... Né? E alguém falou assim, mas a senhora come farofa? A senhora come frango na praia? Eu falei, eu como. Eu vou para a praia com os meus filhos, eu levo isopor, com a marmita pronta, porque eu tenho 3 impinges em casa. Você sabe o que é impinge? Não? Ninguém sabe que talvez aqui tenha um outro nome, né? É lá do meu lado, então, lá do meus cantos. Impinge é uma feridinha que dá na pele, e quando ela não é tratada, ela vai comendo. Aí a gente fala que ela vai, né? Isso, né, tia? É de nós lá do norte, né? Ela vai comendo a pele, assim, vai aumentando. E se passar a mão e for para outro lugar, deu até coceira, né, tia Lu? É igual quando fala de piolho. Ela vai para outro lugar, enfim. E aí, lá no norte, a gente fala assim, quando alguém come muito, é igual uma impinge, não para, né? Vai comendo tudo. Então, carinhosamente, né? Se alguém da minha família estiver assistindo, não se ofenda, amo você. Mas aí eu peguei e falei assim, quando eu vou, a gente não come essas coisas que vende, não, que é muito caro. E se a gente vai para aproveitar o dia, a gente aproveita o dinheiro também, né? E foi um susto. Eu lembro que quando a Esther era criança, ela devia ter uns 8 anos, ela levou uma amiga a ficar uns 3 dias na minha casa com ela. Mãe, pode? Pode. Só que vai ser no meu ritmo, né? E eu geralmente faço algumas coisas à noite para ganhar tempo durante o dia. E aí eu estava cuidando de roupa, estudando no varal, e era período de chuva, e organizando tudo. Aí a menininha chegou com a Esther na área de serviço. A Esther foi me pedir para fazer pipoca. Ela, mãe, você faz pipoca? Você faz não sei o quê? Faz não sei o quê? Eu faço. Terminando aqui, eu faço. Era férias, e aí a menininha olhou para mim e falou assim, tia, você lava roupa? Tia, você cozinha? Aí eu fiquei olhando para ela assim, não, minha filha, isso aqui é um holograma. Eu não sou de verdade. Porque as pessoas, elas criam, elas criam uns estigmas da gente. Né? De que a gente não come frango com farofa, de que a gente não cuida de casa, de que a gente não lava roupa, eu lavo roupa na mão também quando preciso, de que a gente não limpa a casa, porque tem alguém que faça. Eu tenho alguém que me abençoa muito, mas não está comigo 24 horas, um tempo que não está, eu tenho que fazer, né? E a gente termina criando alguns estigmas, aí a gente quer agradar,
o que a gente faz? Por não conhecer, a gente faz errado. Por não conhecer, a gente dá um presente errado. Né? A gente acha que está abafando e não está. E aí é uma hora que a gente tem que parar, observar e analisar se as informações que nós temos dessa pessoa não é superficial. A falta de proximidade nos faz tirar conclusões erradas a respeito das pessoas. Quantas vezes nós ouvimos falar assim, nossa, antes de eu te conhecer eu não ia com a tua cara. Você já ouviu alguma vez alguém falar assim? Já? Já falaram sobre você isso? Pra você? Nossa, antes de eu te conhecer eu não ia com a tua cara. Agora está mais complicado que a gente usa máscara. Então ninguém sabe se a gente está aborrecido, se a gente está chateado, está triste, está, né? Eu acho que está mais complicado agora. E as pessoas, elas tiram conclusões erradas. Porque eu achei que você era orgulhoso. Eu achei que você era muito metido. Eu achei que você era muito arrogante. Eu achei, né? E vai pontuando coisas a respeito de outros. Nós vemos muitas pessoas fazendo coisas para Deus, em nome de Deus, que fica claro que não o agrada. Por quê? Porque vai contra a sua palavra, como um ato de idolatria. Lembra de Saul, que fez um sacrifício e Deus disse que era para ele esperar o profeta chegar? Não era para ele fazer, mas ele atropelou, foi lá e fez. E Deus traz ali uma sentença sobre ele. Deus o profeta o chama ali de desobediente, né, de rebelde. E diz que a rebeldia dele é como um pecado de feitiçaria, como um pecado de idolatria. Por quê? Porque ele trouxe ali algo que não era para Deus fazer. Gente, Deus é simples. Diga, Deus é simples. É facinho de agradar. Diga, Deus é facinho de agradar. O que acontece é que muitas das vezes nós fazemos o que não é para ser feito. E deixamos de fazer o que é para ser feito. Investir sua energia em tentar agradar a Deus não é a melhor escolha. O que nós precisamos fazer? Saber de fato que o que agrada a Deus é a nossa fé. Quer agradar a Deus? Quer agradar a Deus? O que vai agradar a Deus é a fé que você tem. É o quanto você deposita nele a fé. Ou seja, crer na sua fidelidade e que ele recompensa aqueles que o buscam. Este é o texto que vai nos guiar nesse mês de fevereiro. E é interessante que eu vi várias publicações assim, fé, vereiro. Fé, vereiro. E de pessoas que nem acompanham a nossa linguagem. Então, o que vai nos reger, né, neste mês de fevereiro é a fé. Amém? É a fé, porque Deus não trabalha com coincidência. Deus trabalha com propósito. Diga, propósito. Você já recebeu um presente de alguém que mesmo que você não tenha gostado, você se comportou como se tivesse adorado aquele presente? Fingiu o costume, como diz uma turminha aí. Nem sei se ainda dizem, porque agora está tudo atualizado, né? Mas por que você agiu assim? Por que você fingiu ter gostado? Eu lembro que uma vez o Samuel viajamos para algum lugar. Ele viajou para algum lugar, eu não lembro mais. E ele trouxe, na época, um copo para nossa sobrinha. E quando ele chegou com o copo, ele, eu trouxe esse aqui porque ela vai gostar. Eu olhei, falei, então, eu acho que ela já saiu dessa fase. É porque às vezes a mulher ela é mais, né, perceptível para algumas coisas, né? Algumas não, porque tem umas irmãs aí que vai apresentar os filhos e ainda fala, meu filho tem 16 e minha filha tem 14, né? Mas outras são mais, né, elas acompanham o crescimento. Aí eu falei, mas eu não tirei as forças de levar o presente. Quando nós chegamos com ela, levamos lá, acho que a gente tinha viajado para um lugar, não lembro. Aí fomos dar o presente para ela, ela olhou para o copo, ela, ai, que lindo! Ai, mas eu não gostei. Aí ele falou assim, mas não é lindo? Mas eu não estou mais. Aí ela não sabia nem explicar, não estou mais nessa vibe, né? Aí ele falou assim, então eu vou levar de volta. Ela pegou e disse, então pode levar. Porque criança é assim, né? Hashtag sincera. Não é verdade? Agora nós adultos não. A gente vai ganhar um negócio estranho.
Eu já ganhei muitas coisas estranhas, gente, que não orna comigo. Aí você vai olhar, nossa, muito obrigado, que lindo. Ai, que Deus abençoe você. Ai, gostei. Você gostou? Gostei. Aí você tem que usar aquele negócio, você tem que, né, para a pessoa não ficar triste com você. Você usa uma vez e nunca mais usa. Por quê? Porque você não tem coragem de dizer, olha, muito obrigado, mas não é. Até mesmo porque as pessoas nem têm maturidade para ouvir isso. Hoje, menos ainda, né? Falar verdade, ser sincero hoje está muito complicado. E as pessoas até estão confundindo sinceridade com estupidez, né? Porque nós podemos pensar, quando isso acontece, nós podemos pensar uma coisa, falar outra e fazer uma outra ainda. Por que nós somos assim? Porque nós pensamos uma coisa, falamos outra coisa e fazemos outra. Eu vou pensar, não gostei desse presente, meu Deus, isso aqui não é a minha cara. Aí eu falo, ai, muito obrigada, amei. Aí o que é que eu faço? Eu guardo, eu entoco, eu dou para outra pessoa. É assim que nós fazemos, muitas das vezes. É assim que nós agimos. Porém, queridos, Deus não é assim. Diga, Deus não é assim. Ele pensa, fala e age na mesma intensidade e exatidão. Ele é claro. Se nós fizermos alguma coisa que Ele não pediu, não vai surtir efeito nenhum. Se nós falarmos alguma coisa, dermos a Ele um trabalho, um projeto, nos desgastarmos fazendo um monte de coisa achando que Ele está se agradando, e Ele nem está, nem era isso que Ele queria, Ele vai dizer para você. Eu lembro que, eu sempre falo para o pessoal que trabalha comigo nas partes artísticas da igreja, quantas vezes Deus nos deu um projeto 2 semanas antes do evento. Houve projetos que Deus nos deu 1 semana antes. Houve coisas que Deus nos deu na véspera. Porque eu ficava angustiada. Eu lembro que lá em casa, aqui orava pelos projetos, era Esther. E a Esther, Deus, traz logo a revelação, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que preparar. E ela era que mais orava. Quando ela vinha assim comigo, Deus já te falou o que é para fazer? Ela falava, não. Aí, onde ela estivesse, ela, Deus, tem misericórdia de nós. Olha para nós aqui. Porque Deus me dava os projetos e eu dava para eles executarem. E quantas vezes, e você é testemunha de coisas lindas que você já viu as nossas equipes fazendo, sim ou não? Tudo na direção de Deus. E quando Deus dizia que não era para fazer, quem trabalha comigo sabe, mas eu não fazia mesmo. Quantas vezes eu cancelei projetos de véspera, porque Deus disse assim, eu não quero que faça. Eu não quero que aconteça. Muitas vezes. E se Ele falasse, quem gostasse ou não, aí você descobre ali quem está fazendo para Deus. Quem está fazendo para Deus se sensibiliza e Deus testifica. Quem está fazendo para si mesmo e se mostrar, o que acontece? Se ofende, fica magoado, questiona. Não questiona para nós, questiona pelas costas, porque não tem coragem de falar para nós, né? Questiona pelas costas. Deus, ele é intenso. Ele pensa, fala e age na mesma intensidade. Deus, ele é exato. Ele não gosta de coisas complicadas. Sabe porque ele não é complicado. Ele é claro e simples. Amém? Por isso ele mandou esse texto para nós, esse recado para nós, né? No livro de Hebreus. Se você quer se aproximar de Deus, é necessário o quê? Fé. Diga fé. Eu só preciso de fé. É muito comum em um relacionamento conjugal, um dos dois ou até os dois viverem uma vida toda achando que um está satisfazendo o outro, que está agradando o outro, mas não tocam no que é necessário para resolver ou para saber se está agradando, né? Não tem a historinha que o marido agradava a mulher servindo um chá para ela todas as noites, e ela servia um arroz diferente durante anos. Aí um belo dia, no final da vida, descobriram que ela não gostava de chá e ele não gostava daquele tipo de arroz. Por quê? Porque nunca foi falado, porque nunca foi expressado, porque nunca foi posto às claras. É melhor não. Aí essa frase hoje, né? É melhor ser feliz do que ter razão. Aí hoje está virando um conflito de princípios. Ferindo alguns princípios, porque tem muita coisa que precisa ser conversado, tem muita coisa que precisa sim ser posto, pode até não concordar, mas precisa ser falado.
Os valores para uma mulher podem não ser o que ele, o marido, pensa, e assim como também para o homem. Por isso nos preparamos para o casamento. Por isso a nossa igreja Projeto Vida, ela tem um curso de noivos. Eu falava uma vez com uma moça, ela viu uma postagem que eu fiz, porque agora, né, acho que começa sábado, não sei, alguém me socorre aí, esse mês de fevereiro, começa a escola de noivos, o curso de noivos, e eu fiz a postagem e uma pessoa me procurou, disse, ai pastora, eu queria tanto fazer. Aí eu falei assim para ela, mas esse curso é para quem vai casar. E aí ela disse assim, aí ela não entendeu, ela disse, não, mas eu vou, ela já tem uma união estável, né? Eu vou casar, não, eu não me expressei bem. Este curso é para quem não tem uma vida, uma união estável, para quem não está vivendo junto, para quem não fez tico-tico no fubá ainda, né? Para quem ainda vai casar. Aí eu expliquei para ela direitinho, que eu não tinha sido clara, né, com a minha explicação. Aí expliquei direitinho, porque o objetivo do curso, eu não sei se ainda é esse, né? Os meninos não estão aqui, não podem nem me dar um socorro. Mas o objetivo do curso era convencer os noivos a desistirem do casamento. Pastora, que horrível. Estou escandalizado com a senhora. Como assim? Convencer os noivos, tudo arrumado para não casar? Porque é melhor não casar do que casar e depois separar. Por causa do creme dental, por causa da toalha, por conta dos dejetos que ficam esquecidos no banheiro, da tampa do vaso molhado de xixi, né, daquele negócio que vem mensalmente aberto, reganhado assim no cesto, das calcinhas reviradas, né? Daquela dificuldade que se tem de levantar a tampa e colocar a roupa suja dentro, depois fechar a tampa. Porque tem uma certa dificuldade, né? Joga tudo em cima da tampa, né? Tá lá o cesto, é só fazer assim. Olha, duas mãos. Uma faz assim, a outra pega. Mas é muito difícil esse processo, né? A cozinha tá limpa, intacta. Micro-ondas, acha que tá reluzindo. Aí vai esquentar uma comida, um feijão. Né? Não acontece isso, né? Estou ouvindo uma voz ali em casa, não acontece isso. Você acabou de limpar a casa, lustrou, passou aquele pano. Que tem mulher que tem umas que não estão nem aí. Mas tem umas que gostam de uma casa limpa. Limpa de verdade, não é aquela que limpa pelo meio, não, né? É aquela que limpa com força. Aí o irmão de Deus chega, animadíssimo no trabalho, com esse tempo de chuva. Tomou chuva, o sapato está sujo. Aí vem deixando os rastros. Então, essas coisas trazem conflito ou não para um casamento? Meu irmão, traz até morte. Se for uma maranhense, uma cachoquense, uma paraense, pode trazer até morte. Tiro no pé. E o curso de noivas é para isso. É para trazer essas realidades. É para trazer esse confronto de que vai pegar alguém de uma família. Isso quando não vem de uma família aglutinada e o outro de uma família dispersa. Aí um gosta de churrasco todo domingo, o outro gosta de se enfurnar dentro do quarto. Pão bolorento. Gosta até de dar bolozinho, de ficar enfurnado dentro do quarto. Não gosto de nada social, porque o que vem da família aglutinada, vou te falar, eu venho de uma família aglutinada. Nós somos aglutinados em todos os sentidos, né? Todos. E de querer estar junto também. Tudo é motivo de estar junto. Meia-noite, 1 hora, nós vamos acordar 4 no outro dia, mas tem um colhão grilado lá. Nós somos assim. Aí o que não é, sofre. E essas coisas, elas são tratadas onde? Neste tempo de preparação. Porque se fizer tudo certinho, não é como a gente tem que fazer aí. Nós também temos uma escola para casais, chamada Bem Casados. E eu lembro que foi uma luta. Nossos líderes o Floca Jerusa. Que houve uma época que foi tão difícil. Foi uma luta espiritual tão grande que nós nem fizemos mais. Porque os casados nos têm como gente que quer o mal deles. Eu lembro que teve uma situação que nós tivemos que fechar o quadrado das cadeiras com aquela fita zebrada, porque sentava um marido de um lado, a esposa lá do outro. O objetivo era sentar junto. Foi um escândalo.
Foi um negócio. Demoniou por tudo quanto foi lado. Porque nós estávamos tirando do direito de ir e vir, e daí para frente as reclamações. E nós estávamos querendo o quê? Trazer ali um tempo de tratamento para o casamento. De cura para o casamento. Essas coisas, elas servem para quê? Para ajustar, queridos. Porque às vezes não se fala. É engraçado, eu vou fazer 28 anos de casada. Eu acho que é 28, é 29, por aí. E eu descobri esse ano que o meu marido não gosta de cenoura. Nós namoramos 4 anos. Entre namoro e noivado. 28 anos de casado. Quanto tempo tem? Fez as contas? 32. Eu descobri esse ano que ele não gosta de cenoura. Eu sempre fiz arroz com cenoura ralada, frango com cenoura e não sei o que com cenoura. Salada de cenoura. Eu não gosto de cenoura. Eu como, mas eu não gosto. Sempre fiz. Eu falei, nossa, eu não gosto. Não, eu não gosto, mas eu sei que é bom para a saúde, eu como. Aí descobri mais umas outras coisas que eu nem me lembro mais. Que ele também não gosta. Falei, gente, ainda bem que falou, né? Pensou assim, isso é igual o casal de velhinhos. Velhinho lá, sem dentadura, né? Banguela, eu acho que eu não vou usar dentadura, porque os dentes estão arrumados. Mas você acha que está agradando e não está. E esses treinamentos servem para quê? Para sabermos lidar com as adversidades, com as discordâncias, porque elas vão aparecer durante a vivência. Eu lá na minha casa, eu dormia desse lado. Ah, eu também dormia. Não, mas agora eu vou dormir desse lado, você dorme do outro. Aí começa já uma briga pelo lado da cama que vai dormir. Aí começa uma briga pelo onde vai sentar na mesa, porque lá com a minha mãe eu sentava aqui. Não, eu não sentava aqui, eu ficava na sala assistindo televisão. Eu comia em pé. Não sei, acho que eu não vou conseguir me equilibrar. Na beira da pia. Né? Porque cada um vem com a sua mania, cada um vem com a sua história, cada um vem com a sua cultura familiar. E quando nós fazemos esse tipo de trabalho na igreja, fazemos esse tipo de cursos na igreja, é exatamente para ajudar, para lembrar. Porque o Espírito Santo, ele traz à memória aquilo que nós já estudamos, aquilo que nós já aprendemos. Então ele vem e nos traz à memória. E no momento de crise, de adversidade, de discordância, porque elas acontecem, ele vai nos trazer à memória aquilo que nós aprendemos. Qual o conceito que você tem a respeito disso? Nós discipulamos pessoas já há algum tempo, né? Já tem um tempinho aí. O mais interessante é ver como alguns cresceram em seu potencial. Esses dias nós tivemos um treinamento aqui e eu participei dos 2 treinamentos que a igreja teve, ministrei algumas palavras nos 2, mas eu fiz questão de estar em todo o treinamento, né? Não trabalho nem na diaconia e não trabalho nem na Rede Kids. Mas eu vim para cá receber tudo que eles tinham. Porque a pessoa que quer ter sucesso, ela não ignora treinamentos. E eu quero, claro, a cada dia ter sucesso no que eu faço. E também para andar na linguagem dos nossos líderes. E eu comentei com o pastor, eu falei para ele assim, como é bom nós vermos o crescimento da nossa equipe. Eu pontuei para ele algumas palavras que foram muito distintas em ambos os treinamentos. Como foi muito leve, como foi muito gostoso ouvir eles trazerem aqui algo muito especial. Em um treinamento nós recebemos todo um material. Em um outro treinamento, cada um precisou produzir o seu material. E como nós vivenciamos um tempo especial. Então, para nós que lideramos pessoas, é muito lindo ver o crescimento desse potencial em cada um. Porém, existe aquele momento que o apóstolo até chama de passagem no discipulado. É um momento em que vai ouvir um não. Um momento em que não vai ser autorizada a liberação de executar um projeto. E que talvez esse não, ele vai contrariar uma expectativa que esse discípulo gerou em trazer uma ideia, em trazer um projeto. O discípulo, quando ele gera esse momento, né, de ter sido contrariado, que ele tem um baque de frustração, o que ele não entende? Que ele já não está mais no mesmo nível, ele está num nível maior. Ele cresceu um pouquinho de nível, né? Ele está num nível aí avançado. E quando ele é contrariado, é muito interessante como fica claro a maturidade ou a imaturidade na vida dele.
Fica muito claro como é que está sendo essa condução de vida desse discípulo. Mas nem sempre o discípulo entende quando ele é contrariado. Muitas vezes, nós que discipulamos pessoas, nos enganamos achando que esse discípulo ele já está pronto, quando na realidade ele não está. Às vezes ele está igual àquele exemplo do presente. Quantas vezes nós lidamos aqui, eu em particular, sempre falo isso, não faça nada. Nada. Quando eu posto alguma coisa no grupo de líderes, eu peço para compartilhar, eu sempre coloco uma observação. Deixe claro que não é obrigatório. Por quê? Porque quantas pessoas hoje estão até desviadas. Porque, fazia porque alguém mandou. Eu vou fazer, né? Pastor mandou. Vai ficar ruim se eu não fizer. Vai dar ruim se eu não fizer. Não é eu vou fazer porque Deus me chamou para isso. E glória a Deus que o meu pastor enxergou em mim esse potencial. Não, eu vou fazer porque alguém está mandando. Eu vou fazer porque alguém deu a ordem. Não era o que eu queria fazer. A gente vê muito isso no jejum, né? Nós estamos aí, começamos, 3º dia de jejum. Eu espero que você resista até o final, porque campeões são finalizadores. E este jejum, ele traz respostas para nós durante todo o ano. Pastor, eu me perdi nessa parte, eu não entre. Nós estamos no jejum das 18 às 6 da manhã. E se você fizer tudo organizadinho no seu dia, você não passa fome. Você janta antes do horário, você passa bem, toma uma boa água, você vai dormir tranquilo, vai ter uma noite fantástica, vai acordar cedo e a vida continua. E quantas coisas são alinhadas dentro desse propósito? Que não é um propósito para agradar ninguém, é um propósito entre nós e Deus. É o momento em que nos colocamos diante de Deus os nossos pedidos pessoais. É o momento em que nós colocamos diante de Deus os pedidos da igreja. É o momento em que nós nos alinhamos. É um momento de guerra, de batalha espiritual. É um momento de entendimento, como você aprendeu aqui domingo, como você foi ministrado domingo. Se você não veio, eu acho que está salvo o culto. Tá, né? Então, entra lá e assiste para você entender o que nós fazemos, o que acontece no reino do Espírito quando nós entramos num propósito como esse. Mas voltando aqui nessa questão do discípulo, né? Muitas vezes ele não entende o momento de um não, ele não entende o momento de correção. E nós, às vezes, nos enganamos, achando que ele já está pronto. Aí eu falei do presente, né? Estou fazendo porque alguém mandou e não porque eu gostaria de estar fazendo. Muitas das vezes esse discípulo leva uma instrução, uma correção para o lado pessoal. E até pensa que nós, pastores, somos ruins. Às vezes nós não somos muito fácil mesmo, né? Naquilo que está convicto dentro de nós. Tem algumas coisas que eu vou falar por mim, né? Que não dá para negociar. Tem algumas coisas que não dá para fazer combinados, né? Não dá, é princípio. Princípio não é combinado, princípio é estabelecido. Vamos falar isso? Princípio não é combinado. Princípio é estabelecido. Então, se é um princípio e vem com uma ideia, vai dar ruim. Vai ouvir um não dá. Queridos, quantas nós fizemos? Já fizemos muitas tentativas. Talvez você não saiba o que acontece nos bastidores. Nós levávamos nossos jovens e adolescentes todos os anos para a conferência em Volta Redonda. Todos os anos. Aí houve um ano que veio uma ideia. Pastora, vamos fazer cantina para ajudar quem não pode? Vamos. Eu olhei lá na frente e vi um problema. Mas aí, como às vezes eu dou muito não, né? Não, melhor não, isso aqui não é uma boa ideia. Vamos fazer. Porque aí ajuda, né? O pessoal levanta. Meu irmão, foi um negócio terrível. Foi uma experiência muito triste. Porque eu lembro que tinha uma cantina específica para isso, e tinha uma outra cantina. As cantinas da igreja eram todas voltadas para a Rede Kids. E nós tivemos um problema por causa de guardanapo de papel. Porque quem tinha doado, foi isso, faz assim para mim ou faz assim para mim, para eu me lembrar certinho. Quem tinha doado guardanapo de papel, era necessário uma outra situação, aí queria cobrar o pacote de guardanapo de papel aberto. E quando chegou para mim essa questão, eu falei, é assim? Então não tem mais. Não vai acontecer mais. Quem quiser ir para a conferência, que se organize durante o ano e pague todas as suas despesas para ir. Senão nós não vamos mais. Nós estamos há 2 ou 3 anos sem ir. Eu acho que é isso, não é, pastor Regiane?
2 anos sem ir. 2020, que foi em agosto, nós não fomos. 2021 nós não fomos. E esse ano nós não vamos de novo. Não fomos mais. Porque se não há condições para pagar, para você ir, né? A primeira geração que ia ficava em escola, levava colchão, a gente tinha maior travanca, não dava para levar colchão de casa, tinha que ser colchão de ar, era uma tribulação. Aí depois nós melhoramos um pouquinho, fizemos carnê para pagar de não sei quantas vezes, para poder ficar num hotel, gente. Dá o privilégio para o adolescente, que muitos deles nunca tinham saído dentro da cidade, ficar no hotel, tomar um café gostoso. Quem que não gosta de café Dono Bom? Né? Não estou fazendo merchandising do hotel, mas era bom, é bom. Era não, está aberto até hoje. E aí depois a gente tem um conflito como esse por causa de um pacote de guardanapo de papel. Que aí você vê que não está pronto nem para ser abençoado. Não está pronto nem para receber algo. Não está pronto nem para receber uma oferta. E por conta disso nós não vamos mais fazer. Não se tem mais isso aqui. Não se faz mais. Porque infelizmente, na hora que se fez a correção, Deus o livre, sumiu da igreja. Ficou magoado, ficou ferido, ofendeu a líder de célula, falou desaforo, fez um barraco aqui na porta da igreja e coisas feias aconteceram. Muitas das vezes nós líderes, nós pastores, achamos que uma correção, uma instrução, um não, aquele líder, aquele discípulo, ele vai entender, não, é o melhor para mim. Não, ele vai levar para o lado pessoal, é porque não gosta de mim, é só porque sou eu. Então, se um dia você vier fazer um pedido como esse, você já sabe, não acontece mais, tá bom? Amém? Assim como nós não levamos mais ninguém para encontro com Deus sem pagar o seu investimento. Por quê? Porque eu fiz um levantamento. O coração mole é do pastor Samuel. O coração de pedra, pode me chamar de coração de pedra, não tem problema. Mas o administrativo é meu. E aí eu fiz um levantamento com ele, porque ele é irmão da pastora Alzira. Por ele faveliza todo o céu, né? Tem que dar uma chance, tem que levar e tal. E Samuel, essas pessoas não querem pagar R$25, R$50, mas elas têm uma conta de celular que não é menos de R$50 para ter internet em casa. Então faz o sacrifício da internet um mês e paga o encontro, que é pro resto da vida. A internet é um mês só. E aí, por várias vezes, eu fiz um levantamento com ele. Peguei todas as fotos de encontro e marquei com uma canetinha, assim, ó. Todas as pessoas que nós levamos de graça. Olha para a cadeira aí vazia perto de você. Vira seu rosto aí. Eu quero ver todo mundo virar. Bonitinho. Isso. Tá faltando gente aí? Todos não estão na igreja. E não estão nem em outra igreja. Se tivesse em outra igreja, os líderes então, gente, esses líderes com vontade de bater com palmatória. Porque, olha, eu tenho uns líderes aqui que só por Deus pagavam, faziam venda, faziam rifa, pegavam do seu salário, abençoava. Cadê? Porque aquilo que não me custa algo, não é valorizado. Infelizmente, isso é do ser humano. O que não me custa algo não é valorizado. E aí nós tomamos uma decisão. Proibimos os líderes de fazer isso. Se eles fazem é pelas surdinas. A gente não sabe. Proibimos os líderes de fazer. Proibimos, me entenda, por favor. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? Mas orientamos eles a não fazerem mais. E também nós não fazemos mais. Porque vai almoçar, vai tomar café. E para quem já foi num encontro, não de um dia, mas num encontro de 3 dias... Tem café da manhã, tem almoço, tem café da tarde, tem janta, tem mais um leitinho ou um chazinho depois, antes de dormir, tem chocolate, tem sobremesa. Aí às vezes não quer pagar R$50. Né? Hoje nem dorme mais no chão, dorme numa caminha gostosinha. A gente que dorme no chão, a equipe. Mas o encontrista, ele dorme bonitinho, uma caminha gostosinha, né? E às vezes... por termos algumas convicções dentro de nós, fica meio difícil mesmo o trabalho. Mas o meu propósito hoje de compartilhar essa palavra, para que você entenda dentro do que Deus tem para nós, e faz parte do contexto, isso que eu estou falando, não é expor ninguém ou provar a nossa liderança, mas dizer para você que nós temos a tendência de não querer a verdade. Nós temos a tendência de querer o que é superficial.
de viver um relacionamento superficial. Nós gostamos de ser afagados da nossa alma, de ouvir o que desejamos. Quantas das vezes as pessoas pedem para mim um gabinete? Pastor, eu quero um conselho. Elas não querem um conselho. Elas querem que eu diga o que elas já estão decididas a fazer. E quantas, meu irmão, quantas das vezes, inúmeras, eu não tenho como dizer para você. Os atendimentos que eu fiz aqui, nós temos uma sala para atender as nossas ovelhas. Os atendimentos que eu fiz aqui, as ovelhas saíram batendo pé, batendo porta, bicudo, chateado, com raiva, porque eu não falei o que ela queria ouvir. Hoje eu já não faço mais atendimento sozinha. Sempre eu chamo uma das pastoras, das líderes para estar comigo. Exatamente por conta disso. Porque quando vem, já vem com uma decisão tomada. Já vem com uma decisão executada na mente. E aí conta todo um contexto, toda uma situação. Só que o Espírito Santo, ele fala com a gente. E não há uma reunião dessa que eu venha para cá sem orar. Tem intercessor da igreja aqui. Sempre que eu venho, eu peço sempre, gente, eu vou ter uma reunião hoje, uma conversa hoje. Eu gostaria, num período de tal a tal hora, que vocês estivessem me cobrindo de oração. Sim ou não, pessoal que ora? Eu não venho para cá com a guarda desprotegida. E aí eles ficam intercedendo por mim, enquanto eu vou ter essa conversa. Para que o Espírito Santo me dê sabedoria para conduzir, para ouvir, né? Exatamente o que está acontecendo. Nós estamos acostumados a ouvir o que nos faz bem. Nós gostamos... Não importa o quão complexo seja o seu trabalho. Você ouviu, Dom? Oxi. Nós gostamos desse afago na nossa alma. Né? Nós gostamos de ouvir coisas mentirosas. Porque uma verdade, ela vai nortear talvez o nosso futuro. E quanto tempo nós perdemos da nossa vida por não fazer o que é necessário, por não querer ouvir o que é necessário. Quantas vezes nós perdemos, quanto tempo nós perdemos na nossa vida. Tem uma palavra do apóstolo Joel, que seria até da campanha de hoje, mas ele fez uma troca, em que ele fala, e eu até publiquei já, até você pode assistir lá. Em que ele fala, nós passamos muito tempo querendo agradar pessoas, querendo resolver problemas de pessoas, querendo mudar pessoas, quando o que nós precisamos é ter uma intimidade com o Senhor. Ponto, acabou. Aí a gente está cansada, a gente está fadigada, a gente está sofrida, a gente está lamentando, a gente está doente. Por quê? Porque a gente está querendo resolver o que não é para resolvermos. Fazer o que não é para fazermos. Falarmos o que não é para falar. A gente tem que aprender que nós não temos o direito de palpitar na vida de ninguém. Mas tem um bichinho que comicha dentro de nós, que tem que sair um palpite. Que tem que sair uma opinião. Na minha opinião, o melhor frango é o... Né? Isso. É o peru. Na minha opinião, né? A gente tem que dar uma opinião. A gente tem que dar um palpite. Fazemos o que não é para fazer. Falamos o que não é para falar. Fazemos o que não é necessário. E aí, por não querermos ouvir verdade, por não fazer o que é necessário, por não querer resolver, por não querer expor, por não querer falar, sem que a situação se agrave, nós levamos isso para a nossa vivência com Deus. Do jeito que fazemos no nosso cotidiano com pessoas, nós levamos na nossa vivência com o Senhor. Nós fazemos com o Senhor, do mesmo jeito. Aí nós não queremos nos expor diante dele. Ele sabe quem nós somos? Sabe. Ele sabe o que pensamos? Sabe. Ele sabe o que desejamos? Se sabe. Ontem eu discipulava alguém e eu dizia assim, às vezes nós nos escondemos, acho que eu já falei isso em outras pregações também, atrás do nosso temperamento. O meu temperamento é assim. Eu faço isso por causa do meu temperamento. Não é não, gente. A gente faz porque a gente é ser humano ruim. A gente faz porque a gente é vingativo. A gente faz porque a gente quer fazer. E o que Deus muitas das vezes deseja é essa nossa verdade. Deus, olha, eu fiz o que não era para ser feito.
Eu falei que não era para ter dito. Eu sou o que não é para ser. O que o Senhor não fez para ser, mas eu estou aqui teimosa, birrenta, querendo fazer só o que dá na minha cabeça. Quando na verdade eu não quero me expor à tua vontade, ao teu querer, aquilo que o Senhor deseja que seja feito em mim, a partir de mim. E aí eu deixo agravar a situação. Do jeito que é com a família, eu sempre aconselho as pessoas, quando vêm até mim, pastor, porque está acontecendo isso lá na minha casa. O que eu faço? Eu chamo todo mundo e faz uma reunião. E conversa. Porque o dia que vocês estiverem tudo com as cuecas do avesso, que tiver, sabe, aquela gotinha para transbordar, ninguém se segura. E palavra, diga palavra, não tem volta. Por que diminuiu? Palavra não tem volta. Uma vez lançada é como flecha, ela não faz curva. Ela vai, ela alcança. E palavras liberadas que não são ao Senhor, você já sabe disso. Quem que recebe? O diabo. E todos os seus demônios. E ele é persistente. Enquanto ele não cumprir o que ele tem como missão, ele não aquieta. E se um demônio desiste, ele chama outro. Se um demônio não consegue, desiste não, ele não desiste. Se um demônio não consegue, ele põe outro. Se um demônio não, esse outro não conseguiu, ele põe outro. Até ele conseguir fazer o que ele quer. O objetivo dele é matar, roubar e destruir. Ponto. E ele é seguro nessa determinação. Nós somos desistentes, mas ele não. Nós vacilamos no meio do caminho, mas ele não. E aí o que acontece? Aconteceu uma situação, resolva enquanto está light. Sinta. Existem formas de se falar as coisas, eu já te ensinei isso. Existem formas de se resolver na paz, no shalom. Já chama Jesus, já convida ele, já pega uma cadeira. Jesus, esse lugar aqui é seu, pode sentar. Puxa a cadeira, põe de volta aqui, o Senhor está bem aqui. Já faz logo o processo espiritual. Já unge todo mundo com azeite. E ali você resolve. Mas não, o que nós fazemos? Nós não resolvemos. Quando o negócio transborda, aí vem um nível de ofensa. Aí saem palavras que até Deus duvida. Como dizia a minha avó. Né? Que até Deus duvida. E aí nós fazemos a mesma coisa com o Senhor. Você precisa virar essa chave em sua vida para viver um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Amém? Para não levar essa sua vivência cotidiana para a sua vivência com o Senhor. O verdadeiro nível de compromisso de alguém não é testado nos bons tempos, e sim nos momentos de conflito e desentendimento. Eu vou até repetir, se puderem postar essa frase, o verdadeiro nível de compromisso de alguém não é testado nos bons tempos, e sim nos momentos de conflito e desentendimento. É no momento de conflito e desentendimento que nós somos testados. O que sai da nossa boca numa hora como essa? O que sai de dentro de nós numa hora como essa? O que sai de palavras no momento no momento de dificuldade, no momento de conflito, numa confusão? Nós somos o que traz o shalom ou nós somos o que coloca o querosene? Ou o que risca o fósforo? Como nós nos comportamos? Como nós nos manifestamos? Manifestamos a graça de Deus ou manifestamos demônio? Em um momento de conflito, de desentendimento, como é que a gente reage? Em um momento difícil dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, como é que a gente reage? Querido, eu posso falar isso para você com muita leveza, sem hipocrisia nenhuma. Quando o pastor falou assim, você prega? Eu fui ler a palavra, fui ler o contexto dela, falei, prego, porque eu não vou ter problema nenhum de pregar isso aqui. Hoje eu estava orando no jejum, falava, Deus, porque dá um certo pânicozinho, né? O ano começando. E nós começamos 2021 muito bem, com algumas coisas boas. E depois desencadeou um monte de coisa. E foi bem tenebroso o nosso 2021, como casa, né? Como família. Como que nós reagimos diante do nosso
Deus quando o conflito chega, quando o problema chega. É nessa hora que nós somos nivelados. É nessa hora que o nosso nível de compromisso é posto para fora. Elias é um ótimo exemplo do que é necessário. Pois ao subir no Monte Carmelo, com os profetas de Baal, o texto de 1 Reis, capítulo 18, versículo 24, diz assim, ó: deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e dividam-o em pedaços. 1 Reis, capítulo 18, versículo 23. E o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha. E não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus. Eu invocarei o nome do Senhor, do meu Deus. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o verdadeiro Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Aí fica bem claro aqui que o altar, ele é preparado, né? Tem toda uma preparação. Mas o fogo vai determinar qual altar tem o que é necessário. Só vai cair fogo onde o altar que foi preparado tem o que é necessário. Aí, dando seguimento, versículo 26 do mesmo capítulo. Olha o que os profetas de Baal fizeram. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia. De manhã até... E eles diziam: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentava ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: clama em voz alta, porque ele não é o Deus de vocês? Pode ser que esteja meditando ou atendendo uma necessidade. Ele pode estar viajando. Pode estar dormindo. Clama mais alto que ele vai despertar. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem o próprio sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz alguma, não houve resposta alguma, nem atenção alguma. O que é importante nós lembrarmos aqui, queridos? Eram apóstatas. Foram profetas do Senhor, essas pessoas. Agora eles estavam servindo a Baal. Porém, a sua maneira de fazê-lo fica exposta aqui. A forma como eles escolheram para chamar a atenção de Baal ficou clara aqui. A forma como eles se retalharam, se cortaram e gritaram e berraram, ficou clara aqui. Dando seguimento do 30 ao 39. Então Elias disse assim a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar, porque esse altar era para o Senhor, não era do Senhor, porque já estava bagunçado em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez cavou ao redor, um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei-o a segunda vez. E assim fizeram. Disse mais: fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água todo aquele rego, aquele lugar que ele tinha aberto ali ao redor do altar. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. O que ele quer dizer aqui? Eu fiz o que era necessário. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto,
a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu toda a água que estava ali ao redor, no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Quando você for para Israel, o momento pessoal mais lindo que nós temos é no Monte Carmelo. Acredito que é o favorito de muita gente aqui. Porque a mesma presença continua lá. Não cai fogo do céu, não. Fique em paz. Não tem profeta de Baal também lá. Mas a presença do Senhor ali, ela é muito palpável. Se eu posso usar essa expressão. Então, encontre nesse texto, querido, quando você ouviu aí, quando você for ler novamente na sua casa, o que é essencial. Enquanto nós lemos o texto, nós vemos aqui fé. Sim ou não? Sim ou não? Crer que ele existe e que ele recompensa quem o busca. Porque ele recompensou Elias, sim ou não? Você conhece a história, você sabe que naquela época estava uma seca terrível. E que água naquele momento era gás. Entendeu? Carne de primeiro, entendeu? Era luxo. Vocês não entenderam a piadinha? Ah, que bom, manifesta, né? Porque com a máscara eu não consigo ver se você está dormindo ou se você está entendendo o que eu estou falando. A água ali era riqueza. E Elias me pede 3 vezes. 3 vezes, traz água. Traz mais água. E traz mais água. Porque ele sabia o que era necessário. Existia uma oferta a ser entregue. E Deus é um Deus que entende o clamor de uma oferta. E o que é importante para nós? Não gaste sua energia, não gaste sua vida tentando agradar a Deus. Agrade-o. Mas isso só é possível quando você descobre o que ele prefere. Ele primeiro quer intimidade, depois atividade. Tem muita gente fazendo muita coisa sem intimidade nenhuma. Tem muita gente fazendo muito. Vem, toca, canta, pula, dança, berra, faz, acontece, mas não tem intimidade. É tudo mentira. Tudo fake news. Não tem relacionamento, não tem vida com ele, não tem tempo com ele. E é necessário nós sabermos, dentro desse texto, quando alguém procurava um sacerdote ou um profeta, o objetivo era saber o que oferecer para Deus para provocar a resposta que a pessoa precisava. Como? Elias pediu para trazer água para o altar. Davi, que comprou uma eira, seguindo as instruções de um profeta, para interromper uma praga. Os israelitas, quando veio o anjo da morte ceifar a vida dos primogênitos, seguiram a instrução de Moisés, sim ou não? Aplicando o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas. Então, sempre Deus traz uma instrução do que é necessário. Quando Eliseu orienta que se colocasse um prato de sal na fonte das águas que eram improdutivas, que não era boa, e a partir dali o texto diz que a água foi purificada e elas não foram mais de morte nem de esterilidade, veio provisão, veio bênção sobre aquele lugar. Quando Jeremias comprou um terreno, porque o Senhor tinha dito para ele: compra o terreno e manda colocar dentro de um pote, porque futuramente vão voltar a comprar terras neste lugar. E ele assim fez. Quando a Bíblia fala que Eliseu orientou o rei de Israel para ferir a terra, ele foi lá, incrédulo, feriu a terra 3 vezes. E o profeta ficou aborrecido com ele. Por que você não feriu mais? O Senhor mandou você fazer quantas vezes você quisesse. E aí o profeta se aborreceu com a incredulidade daquele rei. E ele deixou claro para ele: quantas vezes você ferisse a terra seriam as vezes que você ia ganhar a batalha, a guerra contra os sírios. Como você só feriu 3 vezes, você só vai vencer 3 vezes. Então Deus, ele traz a direção do que é necessário, meu irmão. Não precisa inventar, não precisa fazer coisa além do que é para ser feito. Se nós fôssemos olhar aqui, a lista é grande dentro da palavra do Senhor. Porém, o autor, os Hebreus, ele veio e disse: sem fé é impossível agradar a Deus. Não é mais para colocar prato com sal na água, não é mais para lançar a flecha, é fé. É o que está dentro de você, é o que está dentro de você, é o que não se pode ver, é o que não se pode pegar, porque a fé é crer no impossível. A fé é crer naquilo que eu não estou vendo.
Amém, queridos? É confiar, é acreditar. Ele resume em 2 ações. Não estou dizendo para você, querido, que ficou mais fácil. Até porque cumprir uma obrigação, às vezes, se torna mais fácil. Pegar um prato de sal e colocar no rio, fácil. Mexer no sobrenatural é mais difícil. Andar em fé é mais difícil. Se torna um pouquinho mais desafiador. Se torna um pouquinho mais, mexe um pouquinho mais conosco. É fácil ter uma fé firme? Claro que não. Pois quando o mal vem contra nós, nos abatemos e nos enfraquecemos. Quando o mal vem sobre nós, mexe com as nossas estruturas. Por isso esse texto ele é poderoso, pois ele nos entrega chaves que precisam ser usadas nesses dias, amém, queridos? Vou dizer para você que não foi esse texto de Hebreus, mas alguns textos que a Bíblia tem sobre fé, sobre confiança, foi o que me sustentou quando eu vi a doença sendo mais forte dentro da minha casa. Quando eu vi os acidentes sendo mais constantes dentro da minha casa. Quando eu paro e eu penso, quando eu paro e eu olho para alguns lugares dos ambientes, quando eu me espanto com uma coisa que caiu e eu saio correndo, ou então eu grito, estou bem, mãe. Porque no meu psicológico, ainda está muito fresco o que nós passamos. Ainda está muito recente. Quando eu escuto um latido de frente da Asta, porque era ela que, quando ele caía em lugares que nós não estávamos juntos, que vinha chamar a gente, eu já saio, você não tem ideia. A velocidade com que eu chego no ambiente. Nem eu entendo isso. Por quê? Porque ainda está muito recente. Mas eu vou dizer para você que a minha confiança era depositada todos os dias no Senhor. A minha alma dizia que não ia vencer. Mas lá dentro de mim gritava que um dia ia acabar. A minha alma dizia, olhava para a situação cada vez pior. Mas lá dentro de mim, a voz do Senhor ecoava. Um texto bíblico, uma das amigas que mandava uma mensagem, que mandava uma oração, gritava dentro de mim, vai passar, confia. Uma hora isso vai acabar. Ele tem um propósito em todas as coisas. E você ouviu o testemunho que ele deu aqui no último culto de ceia. Não foi nem pedido para ser feito aqui. No Evangelho de Jesus, nós temos provisão para toda necessidade. Salvação, libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Qualquer que seja a sua necessidade, a fé para receber as respostas vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando você resolve em seu coração continuamente alimentar-se da palavra de Deus, perceberá que sua fé crescerá para o capacitar a receber as maravilhas, as promessas que Deus tem concedido para você. Aqui a Bíblia fala, né? Eu tenho promessas concedidas aos meus filhos. As promessas que Deus tem concedido para os seus. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Que Deus existe é uma verdade, mas eu acredito com toda a minha certeza, quem quer se aproximar de Deus, existem algumas coisas importantes para entender. Primeiro, fé que ele existe. Por mais que seja óbvio, né? Ele existe, ok. Em momentos de dor, muitas vezes, as pessoas elas duvidam da existência de Deus. Deus só esqueceu de mim? Por que eu estou passando por isso? O Senhor não cuida de mim? O Senhor não me ama o suficiente? E uma vez eu ensinei você que Deus não tem filho preferido, mas tem filhos que preferem Ele. Tem filhos que querem intimidade com Ele. A nossa convicção da existência de um Deus invisível e eterno, ela está em Jesus Cristo. Só existe possibilidade de termos convicção da existência desse Deus se nós confiarmos e se nós vivermos uma vida com Jesus. A fé em Deus cresce à medida que se tem comunhão com Ele. O desejo de agradar deve ser acompanhado com o desejo de buscá-lo. Eu só agrado se eu busco. Eu só agrado se eu confio. Eu só agrado se eu tenho fé. Assim, suas ações para agradá-lo serão mais assertivas. Ao invés de vou levar alimento aos... Não estou dizendo que não pode fazer, faça.
aos pobres, eu vou dar dinheiro não sei para quem, eu vou ser generoso, eu vou sustentar missões, faça, é bênção. Mas não faça achando que vai agradar a Deus. Porque Deus não se compra. Pessoas se corrompem. Você compra pessoas dando coisas para elas. Deus não. Deus você agrada com intimidade e fé. Deus eu agrado com intimidade e fé. Se eu não tenho intimidade, se eu não tenho fé, eu não agrado Ele. Eu não estarei agradando Ele. E o que desagrada a Deus? Quando não confiamos na sua existência. Eu não confio na existência dele. Eu sei que ele se interessa por mim. Mas eu só vou ter uma recompensa se eu confiar nele. Às vezes nós não alcançamos algumas coisas porque nós temos muitas sementes lançadas de incredulidade, de murmuração. Na hora do dia mal, na hora da luta, na hora da adversidade, nós andamos falando aí tolices. Porque Deus esqueceu de mim. E cadê seu Deus? Não é Ele que faz? Porque eu faço isso, porque eu dou oferta, porque eu ajudei na construção do templo, porque eu ajudei nas obras de evangelismo, porque eu doei para a igreja 2 microfones. É agora que eu preciso. Cadê Deus? Cadê o Senhor? Quando eu libero essas palavras de dúvida da sua existência, eu estou lançando semente ou não estou? De confiança ou de incredulidade? Eu vou colher? Ele vai me recompensar do quê? Quando o nosso filho não obedece. Quando os nossos filhos, seria o certo, né? Quando os nossos filhos não fazem o que foi combinado. Que a onda agora é fazer combinados, né? Que não foi combinado. Você recompensa ele? Ih, ficou ruim. Vou falar só com a minha geração. Minha geração né? Minha geração, olhe para mim. Nós, quando os nossos filhos não cumpriram, primeiro que não tinha combinado, né? O imposto. Nós recompensávamos eles? Não. Não mesmo. Nós começamos a tirar férias por uma direção que o apóstolo deu. Terra cansada não produz e a gente começou a se organizar para isso. Não tínhamos esse hábito. Todo começo de ano tirávamos férias. Nossos filhos eram pequenos e fomos ensinando eles e transicionando. Eles amaram, é claro, né, gente? Que criança que não gosta de passear, né? E uma irmã aqui da igreja, ela nos abençoa todos os anos. Todos os anos ela disponibiliza uma casa dela para nós. E ela é bênção para nós há muito tempo. E eu lembro que fomos uns 2, 3 anos. Aí quando deu um belo ano, meu querido primogênito inventou a gente tinha conta no mercado, agora a gente não tem mais. Por questões de sabedoria, na época da pandemia, né? E aí a gente tinha uma conta no mercado. E aí o pai dele foi pagar, quando chegou lá, a conta estava altíssima. Aí ele falou assim, eu quero ver o que foi comprado aí. Bala, chiclete, chocolate. Aí o nominho do lado estava, né? Josafá, salgadinho, Coca-Cola. Gente, mas foi uma conta alta. Que a gente tinha programado de tirar férias. Aí o Samuel chegou comigo, e agora? Vai punir todo mundo? Eu falei, não, eu fico com ele. Aproveito e faço a aula da carteira de motorista no período para não ficar aqui também buscando, né? Pode deixar que eu fico sem problema nenhum. Ele precisa entender que não é assim que funciona aqui em casa. E aí o Samuel foi sozinho com a Esther de férias. Foram até em 2 lugares que nós não conhecíamos e eu fiquei com ele. Fiquei de castigo junto. Mas eu optei também. Porque se ficasse na casa da minha mãe, tinha essa opção de ficar na casa da minha mãe. Só que meu pai fazia tudo e mais um pouco, né? Era capaz de dar até uma viagem para ele de presente. Porque era o filho que não teve. Então era perigoso, piorar a situação. Então eu fico, não tem problema. Pergunta se fez outra vez, conta. Pergunta se marcou alguma coisa outra vez no mercado. Pode perguntar para mim. Nunca mais. Nunca mais. Pai, eu queria comer tal coisa assim. Então, não tem dinheiro hoje. Ah, então beleza. Quando eu tiver, eu te dou. Você vai lá e compra com dinheiro. Ele devia ter uns 10 anos quando nós fizemos isso. Então, o certo, né, para os pais é não recompensar filhos porque fez uma tolice.
Se combinou alguma coisa, já que está na era do combinado, se fez um combinado e ele não cumpriu o combinado, não recompense. Porque você vai ter um filho problema lá na frente. Se você negocia, se você fica coração mole, porque filho é manipulador, é chantagista, tem uma assim, não vem daqui, acho que vem daqui. Né? Uma criatividade que não é de Deus, gente, para convencer você. Porque é da criança. Agora eu vou falar como terapeuta. É da criança. A criança é manipuladora. Ela já nasce com essa vertente. Nós vamos trazendo ali o ritmo correto para elas. Então, Deus ele não vai recompensar quem andou fazendo tolice. Quem andou falando tolice. Quem andou lançando semente de murmuração. Se alguém crê que ele existe, porém duvida da sua palavra, o imputa como mentiroso. Assim Deus não está sob a obrigação de responder essa oração. Eu achei isso aqui muito forte. Eu achei isso aqui muito forte. Vou até repetir para você, para nós orarmos. Se alguém crê, acredita que ele existe, porém duvida da sua palavra, o imputa como mentiroso, o tem como mentiroso. Assim, Deus não está sob a obrigação de responder a sua oração. Então, aproveite esses 21 dias e faça aí uma repaginada dentro de você. Ele recompensa quem o busca. Ele recompensa quem confia. Sua confiança em Deus é o maior presente que você pode dar a Ele. Amém? Cada vez que você confia, cada vez que você se torna mais próximo, cada vez que você está mais íntimo, mais o Senhor se agrada das suas atitudes, mais o Senhor se agrada da sua busca, mais o Senhor se agrada de você, mais do Senhor te recompensa. Assim como Elias preparou o altar com o necessário, dando a ele a autoridade para clamar pelo milagre, nós vamos preparar o nosso altar interior, pois o altar é o ponto de partida, queridos. E eu queria que você ficasse de pé. O altar, nós somos o altar do Senhor, amém? O altar, ele é o ponto de partida para essa bênção que tanto almejamos, que tanto oramos. Eu não sei o que você colocou aí como meta desses 21 dias pessoais. Eu não sei o que você pôs aí, estabeleceu como metas pessoais. Eu espero que você tenha colocado algumas coisas bem possíveis mesmo, para que o Senhor trabalhe dentro de você. Eu não sei aí o que você estabeleceu como metas na sua família nesse tempo de 21 dias. Mas eu quero dizer para você que o altar, sua vida, consertar, ajustar, preparar esse altar com o que é necessário é o ponto de partida. Para que você alcance, para que você realize, para que você tenha sucesso, para que você tenha respostas da sua oração. Se você no momento de dias maus, você andou falando tolices, andou murmurando, andou falando, liberando palavras que Deus não existe, que Deus não cuidou, que Deus esqueceu. Sei lá o que mais você pode ter liberado. Faça uma introspectiva hoje. Olhe para dentro de você, porque nós não somos loucos. Nós sabemos muito bem o que falamos. Sabemos muito bem, a não ser quando estamos endemoniados. Quando estamos endemoniados, eu nunca fiquei endemoniada, mas quando as pessoas ficam endemoniadas, elas falam coisas e depois elas não lembram, porque elas estavam movidas por demônios. Aí a gente não lembra mesmo, né? Mas em consciência nós sabemos o que falamos. Nós sabemos quantas vezes no dia mau, nós desacreditamos do poder de Deus. Nós sabemos quando no dia mau, que falta alguma coisa, ou que vem uma afronta de alguém, ou que vem uma perseguição, ou que vem uma traição, ou descobrimos uma mentira, ou que levamos um golpe nas nossas finanças. São dias maus. Ou que recebemos o diagnóstico de uma enfermidade. São dias maus. O que nós falamos? O que nós liberamos? Quando enfrentamos um desentendimento, o que nós liberamos? Queridos, eu queria poder te encher de fé hoje neste lugar.
O dia mau é um dia que nos abate. E abate? Abate? Claro que abate. Claro que abate. O dia mau nos deixa num dia ruim mesmo. Você olha e não sabe para onde ir. Você olha e não sabe o que fazer. Você olha para aquele dia mau e a impressão que você tem é que ele é eterno. Se nós não nos agarrarmos no Senhor e não depositarmos a nossa fé, a nossa confiança nele, nós somos sabotados e sucumbidos no dia mau. Talvez o dia mau sejam perdas. Talvez o dia mau seja aí a economia, os reajustes que nós precisamos fazer, né? De 2 anos para cá. Quantas coisas nós precisamos mudar? Foi necessário para que pudéssemos vencer o dia mau. E eu quero dizer para você que eu ainda estou fazendo alguns ajustes. Eu ainda estou fazendo. Tem coisas ainda para organizar. Mas foi nos dias maus, financeiramente falando, que nós tivemos despesas absurdas com o tratamento do Josafá. E era o que eu queria falar hoje para você. Exames caríssimos. Surreal, meu irmão. Que se eu falo para você, você ia até me dar uma gorjeta, como é que fala? Uma moedinha. Ai, pastor, eu fiquei tão comovida que eu moedinha. Caríssimos. Em dias difíceis. Em dias que a gente olhava e falava, meu Deus, para onde que eu vou pedir socorro? Uma parte a gente já conseguiu vencer, falta só uma parte. E nós temos ainda um tratamento que vai levar uns anos. E eu quero te falar, todo mês é um parto. Mas eu olho e digo assim, olha aqui, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor fere a terra. O Senhor cria a ferida. E o Senhor sara. Morre de chorar. Depois levanta, toma um banho, lava o rosto, lê um texto da Bíblia e a vida segue. O Senhor é aquele que rasga a terra, que abre a ferida. Mas o Senhor é aquele que sara. E eu sei que vai passar. Eu sei que vai passar. Eu queria poder derramar em você, porque nós estamos andando em fé. Tem umas pessoas que caminham comigo aqui bem grudados, nem sabem, porque é para eles que eu grito quando o dia está mal. Caminhar em fé, porque é Deus que sabe, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós estamos começando um mês, 3º dia do mês de fevereiro. É um mês curtinho, mas um mês curtinho, nós temos 21 dias de propósito, mais curtinho ainda. Mas é um mês curtinho, onde Deus quer fazer coisas tão grandes. E eu não estou falando isso para motivar você, porque eu não sou coach. Eu não estou fazendo isso para gerar uma expectativa falsa em você. Eu estou falando isso porque a Bíblia diz para nós. Deus recompensa à medida que nós temos fé. E eu queria orar com você hoje, porque o altar é o ponto de partida. O altar é o ponto de partida. Se tem que consertar coisas, conserte. Se você falou coisas que não devia, tudo bem. Talvez você não tinha esse entendimento, hoje você tem. Então peça perdão, conserte, resolva. E comece um caminho diferente a partir de hoje. E entenda que o dia mal chega sempre. Ele vem para crente e não crente. Para fiel ou não fiel. Ele vem, o dia mal vem. Mas se você entender essa verdade, se você entender, você confiar, se você depositar no Senhor a sua fé, meu irmão, você vence. Todos os desafios que vierem diante de você, você vence. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas diante do teu altar esta noite. Deus, por este projeto, por esta série chamada Ponto de Partida, no início do nosso ano, bem no comecinho ainda,
Deus, e estamos sendo liberados, estamos sendo ministrados por algo tão desatador, tão desafiador. Este é o momento que o Senhor quer mexer nas nossas entranhas, em quem nós somos de verdade, naquilo que somos de verdade, naquilo que fantasiamos, escondemos, mas que lá dentro o Senhor sabe quem nós somos de verdade. Deus, nós queremos hoje ajustar o nosso altar, consertar, tirar o que é palha, tirar, meu Deus, o sacrifício errado, o manjar errado, tirar, meu Deus, as palavras erradas que foram ditas, consertar o nosso altar. Conserto, hoje é um dia de conserto, de olharmos para nós e vermos as nossas verdades, de olharmos para nós e vermos quem de fato nós somos, de olharmos para nós e encarar quem de fato nós somos, aquilo que precisa ser arrancado na raiz, de dentro de nós tem sido sabotador para as nossas realizações, para o nosso sucesso, para uma vida de plenitude, para uma vida de descanso, de shalom. Meu Deus, o altar é o ponto de partida. E dentro de nós é o nosso altar. É a forma como te adoramos. É a forma como te engrandecemos. É a forma como liberamos as palavras da nossa boca. Nos dias de angústia, nos dias de tristeza, nos dias de solidão, nos dias de tribulação. Qual é o altar que nós levantamos? O que nós colocamos neste altar? Para ser entregue a quem nós estamos sacrificando? Uma oferta de manjares? Que tipo de manjares estamos dando? Estamos fazendo algo para o Senhor? Aquilo que é necessário? Ou estamos levantando um altar para Baal? Para nossa carne? Para nossa vontade? Para o nosso egoísmo? Para o nosso orgulho? Senhor, esta é uma noite em que o Senhor nos traz um confronto mesmo, para entendermos que o Senhor tem uma perfeita vontade para nós, sairmos dessa rota de que vamos te agradar fazendo coisas, quando o que o Senhor quer é intimidade, é relacionamento, é fé, é acreditar no Deus que é impossível, que move o impossível melhor. É crer num Deus que tem todo o controle, tudo está em suas mãos. É confiar em um Deus que no dia de amanhã estará suprindo as nossas necessidades. É confiar num Deus que sabe de todas as coisas e que tem o melhor para nós. Isso te agrada. Isso te agrada, isso move o teu coração. Fazermos servir é muito bom. Servimos a Ti, cumprimos o nosso chamado. Mas agradar o Senhor é confiar que o Senhor tem o controle em todas as coisas. Deus, eu não sei o que os teus filhos estão falando hoje aqui, mas o Senhor sabe o que eu já te falei lá na minha casa. O que eu já posicionei diante dos teus olhos na minha casa. E hoje eu quero orar com muita humildade no meu coração, com muita seriedade a essa palavra que foi liberada para nós, com muita autoridade debaixo daquilo que nós estamos vivendo, debaixo de um diagnóstico, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que tudo está tomando o seu rumo como o Senhor quer. E entendermos que precisa ser feito apenas o que é necessário. Deus, eu oro pelos teus filhos hoje com muita humildade no meu coração. Que eles saiam daqui para viver este mês de fevereiro, diante desta proclamação de Hebreus, crendo, meu Deus, que o Senhor tem um controle de tudo na vida deles. Que eles saiam daqui, meu Pai, não mais liberando palavras e dizer, eu não acredito, eu não confio, porque para mim tudo é muito difícil. Mas que haja uma mudança no seu discurso, haja uma mudança no seu comportamento, haja uma mudança no seu entendimento, haja uma mudança no seu agir. Deus, que eles não façam como quando recebem um presente que não gosta,
pensa uma coisa, fala outra coisa e age de outra forma. Mas Deus, que eles aprendam a ser verdadeiros, a ouvir verdades e a entender que a verdade, ela liberta. Quando o Senhor fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o Senhor fala que a tua palavra é vida, que a tua palavra liberta, porque a palavra é verdade e a verdade, ela liberta. E nós precisamos ser libertos desse engodo do inferno, de sermos acostumados a ouvir mentiras da nossa alma. Estamos calejados e acostumados, cegos, engessados em ouvir mentiras do diabo e da nossa alma, e achamos que é verdade. Ah, Deus, que saiamos daqui buscando uma intimidade contigo, um relacionamento de verdade, e entendendo que tudo que vier ao nosso ouvido, eu preciso, deixa eu buscar o que a Bíblia fala, o que a verdade do meu Deus fala, porque eu vou ficar a partir de hoje com a verdade. Porque eu sirvo um Deus que é verdade. Eu não sirvo um Deus que é tanto faz. Eu não sirvo um Deus que é qualquer coisa. Eu sirvo um Deus que é verdade, que é exato, que é puro, que é intenso em tudo que faz, que cumpre com as suas promessas. Eu sirvo um Deus que diz sim quando precisa ser sim e que diz não quando é necessário dizer não. Eu sirvo um Deus de verdades. Que saiamos daqui, meu Deus, hoje, mexidos nas nossas entranhas, com o entendimento que precisamos da verdade para sermos libertos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos trazer a nossa oferta diante do altar. Vamos trazer nossos dízimos. E venha com essa postura, com esse entendimento, com essa colocação dentro de você. Dê nome à sua oferta. Diga algo para o Senhor. Deus, olha, essa oferta hoje, ela significa algo muito importante para mim. Hoje eu saio daqui decidido. É um ponto de partida. Meu 2022, ele vai ser debaixo da tua vontade, do teu querer, do teu realizar. Meu 2022 está debaixo de confiança. Eu confio. Entenda, quando nós nos dispomos a viver em verdade, Satanás, lembra que eu te falei? Ele vai mandar demônios para te atribular, para te levar ao fracasso. Se esse demônio não conseguir, ele manda outro. Até uma hora, ele entende que não dá para brincar com você. E que você seja essa pessoa. Que o inferno estremeça quando você acordar. Que ele entenda, com esse aí não dá para brincar. Com esse daí o negócio é outro nível. Amém, queridos? Amém? Não vamos subestimar o diabo, mas não vamos ter medo dele. Porque o Deus que você serve, eu não tenho nem palavras para descrevê-lo. Amém? Que o Senhor abençoe suas finanças, abençoe sua casa, abençoe o seu celeiro, que haja fartura, abundância, o realizar dos seus projetos, seus sonhos, que através da sua fidelidade você alcance a recompensa do Senhor, porque existem promessas para quem é fiel. Amém? Pode trazer ao altar a sua oferta. Pois quando estou em tua presença, o meu
Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma quarta-feira ainda, né? Debaixo da graça do Senhor. Você que está em jejum, resista. Não negocie. Você que não entrou no jejum, entre amanhã às 18 horas. Não perca esse tempo. Não perca esse tempo. Nós estamos tendo live às 18 horas do nosso apóstolo. Está sendo incrível. Nós estamos também com um projeto de leitura bíblica anual. Então você entra lá no aplicativo da igreja, né? Você já deve ter no seu celular. Entra lá, leitura bíblica anual. Nós estamos fazendo. Tem grupos e os grupos estão sendo monitorados. E durante todo o ano nós vamos estar recebendo ali uma instrução. Então faça esse desafio, você que nunca leu a Bíblia em um ano. Hoje o apóstolo fez um tempo muito precioso na live. Então acompanhe e 21 dias para mudar a sua vida. Amém? E respaldar o seu ano de 2022. Deus te abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Que o Senhor te guarde, te proteja. Que a bênção do Altíssimo esteja sobre você. Que seus dias sejam dias de leveza, de plenitude, de fé. Se não tem fé, que algo movimente dentro de você para você tomar uma decisão a partir de hoje. Eu saio daqui declarando que eu confio no meu Deus e que a fé que vem do alto dos céus, ela está estabelecida. Amém? Amém? Que Deus te abençoe.